Bom, eu sou o Ralph, né? Eu gostaria de começar falando para vocês uma coisa. Semana passada me vieram fazer uma entrevista e me perguntaram o que te inspira. E eu respondi para eles assim, olhei para a cara dele e falei assim, regras me inspiram. Por quê? Eu tenho que aprendê-las para poder quebrá-las. Então, vamos começar a falar de hackers assim. O hacker, ele gosta de entender o que está acontecendo em volta dele para daí começar a modificá-los, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre trend hacking. Trend é tendências, hacking é mudar as coisas, melhorá-las, modificá-las. Então assim eu vou explicar. Meu, tá difícil caçar dentro dessa bolinha. Então primeiro eu vou começar explicando para vocês o que é um hacker, tá? Vamos lá? Hacker não é aquele carinha que fica atrás do computador roubando as coisas. Isso era aquele carinha que os caras de Hollywood inventaram para a gente ver, tá? O hacker de hoje, ele é o cara que começa a modificar as coisas, começa a entender o mundo melhor. É um cara extremamente intelectual, capaz, né? Muita gente pensa que por ser um cara intelectualmente capaz, ele é um nerd. Mas ele não é um nerd também. Não é um CDF, ele não é aquele carinha que senta na frente da sala de aula, tá? Ele é uma pessoa muito mais comum do que a gente pensa, né? A gente pode pensar, eles são heróis? Eles são vilões? Eles estão entre nós? Eles são seres verdes? Não. Eles são seres comuns, eles são heróis e eles estão entre nós. Eu acredito que tem vários deles aqui dentro. Não importa a idade, não importa a sua cor, não importa o seu tamanho, tá? Vamos lá. Aqui eu vou apresentar para você alguns dos hackers que eu considero, que eu mais respeito. Nem todos eles eu gosto, tá? Ali em cima, Steve Jobs. Mudou o comportamento de uma geração inteira, né? Começou lá atrás, quando ele introduziu o mouse para o mundo, né? Imagina um computador sem mouse, ele era assim, até a década de 70. Depois ele apresentou para a gente o iPhone, que mudou de novo o comportamento de uma geração, criando uma geração inteira de cabeça baixa, daí fica todo mundo olhando para a porcaria do celular agora. Embaixo tem ali um carinha que eu não gosto dele, tá? Tal de Bill Gates. Mas ele foi responsável pela disseminação do computador. Se a gente tem, todo mundo tem um computador em casa hoje, é por causa dele. Mas ele também fez um desserviço, criando um sistema operacional que era inoperacional. Tá? Aqui embaixo, um outro cidadão, gosto bastante dele, porque ele criou talvez um dos maiores bancos de dados de todos os tempos, né, dos seres humanos. Ele sabe todo mundo o que faz, aonde fez, o que fez, quem gosta do que não gosta. Né? E é o bilionário mais jovem de todos os tempos, por enquanto. Ali, meu predileto, tá? O nome dele é Aaron Swartz. Quem não conhece, por favor, vá correr atrás. Vocês estão numa escola de tecnologia, então vocês são obrigados a conhecer esse garoto. Ele se suicidou ano passado por causa de uma perseguição da CIA e do FBI, e por ser um garoto muito inteligente. Ele era fora do normal, porque ele conseguia ver o mundo de uma forma diferente. Aos 14 anos, ele criou o RSS. Todo mundo já deve ter usado alguma vez na vida. Se tem um browser de internet, surfou na internet, usou um RSS. Aos 16, ele criou uma coisa que esse evento é baseado nele, né, que é o Creative Commons. Aos 18, ele criou o Reddit, uma das maiores redes sociais hoje, muito pouco usada no Brasil, mas muito usada lá fora. E porque estava pesquisando uns dados do MIT, e espalhando eles pelo mundo, o FBI começou a persegui-lo e ele não aguentou por ser um garoto muito emocional, ele acabou se suicidando. Triste, mas aconteceu. Graças aos dados que esse garoto roubou do MIT e espalhou pelo mundo ilegalmente, surgem outras pessoas, como esse pequeno garoto aqui de baixo, Jack Andrakata, criou o diagnóstico de câncer mais barato de todos os tempos e mais eficiente. Ele consegue detectar qualquer tipo de câncer e custa no máximo $3 cada teste. Ele foi expulso da aula de biologia, porque a professora não entendia o que ele estava fazendo. Tá? 14 anos. Ali em cima, Leplan. Ano passado, o TED mais visto de 2013. Tá? Garoto de 12 anos que hackeou o sistema escolar saindo da escola. E encantou o mundo inteiro com essa história dele, que é muito bonita, muito interessante. Que foi tendo que sair do formato, ele conseguiu se reformatar, se recriar. Né? E aqui embaixo, o Turere, que é um garoto africano de 13 anos, que criou na África
uma cerca para proteger os leões da família dele e o gado dos leões. Ele criou uma coisa muito simples, ele colocou um sensor de movimento e um LED que acendia quando o leão chegava perto, o LED ia embora. Então imagina ele na África, sozinho, lá no meio do nada, chegar para o pai dele e falar: pai, eu vou fazer uma cerca, só que eu só preciso de um sensor de movimento e uma luzinha, mais nada. O nego achou que era louco. Ele salvou os leões. Tá? Legal. Mas e daí? Como todos nós vimos, todos eles têm alguma coisa em comum. São jovens, extremamente criativos, extremamente educados, culturalmente. Bando de gênio, né? Todos muito jovens. E sofrem um sério problema, porque eles são subordinados a esse tipo de pessoa. Todos nós aqui temos um chefe assim, ou um professor assim, ou um gerente assim. Qualquer um deles escolhe. Se bobear, vocês têm até mais de um desses, né? E esse é o grande problema da inovação. Esse é o grande problema do desenvolvimento da tecnologia, porque aqueles jovens têm que ir de encontro com essas pessoas que mandam neles, que doutrinam eles, que querem que... Não pode passar por eles, porque afinal de contas eles são chefes. Eles foram criados numa geração anterior. Eles não têm culpa disso. Mas a gente está aqui para mudar isso. Então eu gostaria muito que vocês começassem a fazer isso também. Não é uma anarquia. Não é nada disso. Pelo amor de Deus, tá? A gente tem que ser consciente do que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente começar a mudar. A gente tem que começar a modificar. Por quê? Eu vou mostrar alguns dados para vocês que vão começar a melhorar um pouco. Então tá bom. Eu falei para vocês sobre hackers, né, um pouquinho, identificar um pouquinho o que é um hacker. Agora eu vou falar para vocês o que é a tendência, porque eu vim aqui também falar para vocês de tendências, né? O que é uma tendência? Tendência é alguma coisa que tende a acontecer, que vai acontecer, mas que não vai necessariamente acontecer. Mas que a gente tem que tentar prever, né? E como é que você faz isso? Como é que você... É futurismo? Não. Você tem que basear em dados, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que, para criar um trend, para identificar um trend, a gente tem que analisar dados quantitativos, porque os chefes adoram, né? Eles entendem muito bem de matemática. Qualitativo, que os psicólogos adoram, né? Que você começa a qualificar as coisas, o publicitário também adora muito isso. E o terceiro dado, que é o comportamental. Esse é um pouco mais difícil porque ele depende da nossa observação. Aqui nesse slide, os três dados estão representados. Ali, ó, o dado quantitativo, onde você vê que a geração canguru, tá? Que é uma geração de jovens entre 20 e 35 anos que não saíram de casa, que continuam morando na casa dos pais. Provavelmente é uma coisa muito presente aqui, afinal de contas, um em cada quatro desses brasileiros ainda moram com os pais. Ali, você olha um dado quantitativo. Ele é linear e segue um certo padrão. Então, isso identifica uma tendência que aquilo vai acontecer e continuar acontecendo. Aqui, um dado qualitativo, que você explica quem são essas pessoas, como elas são. E comportamental, ali no cantinho, a grande família. É tão popular, é uma coisa tão normal, é tão comum no nosso dia a dia isso, que já está até lá na grande família, já está na televisão. Nos programas de maior audiência da TV brasileira, com o maior tempo na TV brasileira, né? Aqui eu trago mais um pouquinho de dados também para vocês, para a gente poder entender. São 8,3 milhões, metade deles homens, outra metade mulheres, né? 90% deles não ajudam nas contas de casa, porque não precisam. Vieram de uma geração onde os pais trabalharam muito para fornecer uma educação para os filhos, e acabaram criando um certo ninho para eles. O mercado analisou isso como são pessoas consumistas, fúteis, que não fazem sem objetivo nenhum, né? E foram fazer uma pergunta para eles: e qual é o motivo, né, disso acontecer? Qual é o motivo das pessoas não saírem mais de casa? E aí a resposta veio: a falta de um motivo. Mas só por isso as pessoas não saem para casa? Só porque elas estão acomodadas? Só porque elas não têm motivo? Ou será porque elas não querem mais conviver com o status quo da forma como ela está hoje? Como o mundo está hoje, como a sociedade os trata hoje, né? E criou-se um vácuo, né? Afinal de contas, o mercado olha para o jovem como um consumista. Não serve para nada, ele não tem objetivo, ele não tem ideal, ele não tem um motivo. Mas não é bem assim.
Nós sabemos disso, né? Algumas empresas, algumas companhias também enxergaram isso, sabe? E começaram a entender que existia um vácuo, um buraco no mercado que precisava ser preenchido, educacional, comportamental, no mundo dos negócios, né? Foi aí, enxergando essa lacuna, né, que surgiram empresas como Escola São Paulo Perestroika e Young College. Escola São Paulo, economia criativa, um novo modelo de você estudar economia e criar novos negócios, aplicar novos negócios. Perestroika, um novo modelo de comunicação, um novo modelo de negócios também para você estudar. Então, é um vácuo da escola que foi aberto, porque ela não conseguia cobrir. A academia de hoje estava engessada, ela não conseguia sair disso. Então, tiveram que vir empresas e hackear o sistema escolar para poder oferecer uma graduação melhor para esses jovens que, sim, têm um objetivo. Que fica bem claro com o surgimento do Catarse. Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, onde as pessoas podem aplicar os seus projetos e patrocinar os projetos que eles desejam. Isso aqui acabou com as amarras da economia. O sistema anterior de investimento dependia de grandes investidores que aplicavam regras a esse investimento. Então, eu invisto 1 milhão no seu projeto, mas seu projeto vai ter que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Isso é engessamento. Colocava a galera dentro da caixinha. Então, você pega uma geração extremamente criativa que estava sendo apertada dentro de uma caixinha, fechada dentro de uma caixinha. Então, veio um modelo novo desse, de crowdfunding, em que você pode simplesmente patrocinar o que você quer. O que aconteceu? De empresas como essa, e a versão americana dele, o Kickstarter, começaram a surgir os maiores pulos tecnológicos dos últimos tempos. Coisas que a Google não conseguiu fazer, veio uma empresinha com investimento coletivo chamada Oculus Rift, criou um sistema de óculos muito mais eficiente do que o Google. Por que o Google não conseguiu, apesar de ser tão livre, você ter 20% do seu tempo para fazer o que você quiser? Mesmo assim, é só 20%. E os outros 80%. Você está dentro da caixa, legal. Né? Você fica gastando os 20%, lembrando de como era a caixa. Né? Beleza. Então aqui a gente vai ver que o mercado hoje está assim, o mundo hoje está dividido em dois, né? Os jovens com maior acesso à informação, maior poder aquisitivo e menos responsabilidades. E do outro lado, um mercado com modelos de educação antiquados, com modelos de carreiras defasados e conflitos de gerações. Cabe a nós mudarmos isso. Existem maneiras, só depende de nós. Né? Juntando todos esses dados, todas essas coisas, eu dei uma hackeada nele. Né? O que todo mundo estava achando que era uma coisa legal, porra, surgiu o tal do boom do empreendedorismo. Né? 1 em cada 4 jovens entre 20 e 35 anos querem ter seu próprio negócio. Engraçado porque ele bate exatamente com o mesmo número de pessoas que ficam dentro de casa, né? Que continuam morando com os pais. Então, quando você começa a cruzar dados, você começa a ver que esse boom do empreendedorismo não é uma coisa que veio do bem, que, legal, porra, o brasileiro resolveu virar empreendedor. Não, é a necessidade de sair da caixa, é a necessidade de não trabalhar mais para chefes como aqueles que a gente viu, ou para professores como aqueles que a gente viu. Essa necessidade aflorou e se mostrou com esse grande boom que aconteceu. Vamos lá. Mas chega de teoria, né? Eu falei muito da teoria do que é tendência, do que é ser um hacker. Agora eu vou mostrar para vocês um caso que aconteceu comigo. Eu não tinha colocado isso na apresentação, mas eu tive um sonho um dia antes de vir para cá e eu resolvi colocar de última hora, onde eu mostro um caso de como eu hackei uma cidade, São Paulo, sem usar tecnologia. Porque lembre-se, um hacker não precisa de tecnologia, ele só precisa da vontade de mudar as coisas e da capacidade dela. Né? Isso aqui, quem não conhece São Paulo, é a esquina da Carlos Berrini com a Roberto Marinho, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, portanto, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Era uma grande favela, como você vê. Era assim. Né? Aí, um dia veio o governo, demoliu essa favela, mandou todo mundo embora e construiu no lugar esses prédios. Um projeto muito bem executado, muito bem feito, porque eles trouxeram de volta todas aquelas pessoas que estavam na favela para morar nesses apartamentos. Dentro desses prédios já tem um restaurante escola, uma clínica para atender as pessoas e uma creche para as crianças. Eu passo todo dia aí na frente, porque eu moro aí do lado, né? Acho legal pra cacete, beleza, tá ótimo.
Só que lembre-se, nada é tão bom que não pode ser melhorado. E aí eu ficava olhando esse muro azul. Aí eu pensava comigo, putz, sabe o que vai acontecer com esse muro? Uma tendência. Qual é a tendência? Vai ser pichado, com certeza. Dito e feito, foi pichado. E aí eu fiquei pensando, porra, se esse muro for pichado, o que vai acontecer? Esse prédio vai voltar a ser uma favela. Por quê? Por causa da teoria das janelas quebradas. A primeira vez que eu escutei essa teoria foi numa palestra do Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, e que, usando essa teoria, ele tirou a cidade de Nova York da decadência, nos anos 80 e 90, onde as pessoas estavam indo embora da cidade, em vez de vir morar em Nova York, talvez um dos maiores pontos de imigração do mundo, né? Estava sofrendo de emigração. Essa teoria diz, está escrito aí, que se uma coisa está estragada, a tendência é que as pessoas continuem estragando, continuem sujando, continuem quebrando. Eu peguei essa teoria, essa tendência, coloquei na minha cabeça, sabendo da tendência de que se ficasse pichado, ia continuarem pichando e estragar, e juntei com essa outra tendência, grafites. Peguei esse caso que aconteceu na Escócia, que envolve o Brasil, porque foram os gêmeos, grafiteiros brasileiros, que grafitaram esse castelo. Esse castelo ia ser demolido, tá? E o filho do dono do castelo falou, vocês não querem grafitar? Quantas vezes você tem a oportunidade de grafitar uma parede mais velha que o seu país? E eles foram. No dia da demolição, chegou a comunidade, a cidade, e pediram para que não fosse demolido mais o castelo, porque ele tinha se tornado um ponto turístico e estava gerando renda para a sociedade. E o castelo ficou. Então, juntando essa tendência com aquela outra tendência, e com a tendência de que ia ser pichado, eu resolvi fazer um grafite na parede. Eu não sou grafiteiro, eu não sei pintar, eu não faço nada disso, tá? Eu nunca me comuniquei com nenhum grafiteiro, nenhum deles, eles foram lá e fizeram. Eu tive a sorte de conhecer a mulher que era responsável, a Tatiana Callas, responsável pela construção do prédio. E ela tinha criado um conceito novo para a empresa dela, de prosperidade ao redor. Então, ela foi lá, e eu cheguei na orelhinha dela e falei assim, vamos fazer um grafite naquele muro? Porque senão vão pichar. Ela, você está louco. No dia que a gente marcou a reunião, tinha lá a pichação. E aí ela investiu, correu atrás e grafitou, juntou as pessoas, montou tudo o esquema e está aí. Hoje, todo dia, eu passo ali na frente e eu vejo uma coisa que me alegra, me deixa feliz e que manteve o lugar limpo. A pergunta que eu faço é, o porquê que eu fiz isso? Não tem motivo nenhum, cara. Eu só queria ver a vida melhor, só isso, sabe? A gente não tem motivo, a gente faz as coisas porque a gente gosta, só por isso. Eu gostaria de deixar para vocês essa frase, nada é tão bom que não pode ser melhorado, e por favor melhorem a vida de vocês, paz para todos.